Fala pessoal, beleza? Vou trazer para vocês aqui um pouco sobre o conceito, um pouco de produtividade, mas também comunicação e em vários ambientes, né? Não só ambiente de consultório, mas ambiente profissional, um ambiente de trabalho, onde a gente tem que sempre ter entregas, né? Demandas de serviço. Isso sendo até no ambiente pessoal também, né? Às vezes tem que resolver uma coisa em casa e aí esse tipo de comunicação pode te ajudar de forma positiva para não gerar expectativas, né? Porque quando se gera uma expectativa e ela é de forma exacerbada, ela vai ser proporcional ao tamanho da frustração se essa expectativa não for suprida. Só que é um certo egoísmo, né? A gente pensar que o outro tem que suprir a nossa expectativa, porque a gente está criando uma expectativa. Então a forma da gente não criar uma expectativa exacerbada é a gente treinar, né? Treinar esse tipo de comunicação que eu vou mostrar para vocês e treinar também colegas que estão em volta de vocês para todo mundo ter esse equilíbrio mental, né? De não ficar criando muitas expectativas, né? Tipo assim, a expectativa vai vir, mas aí você sabendo desse resultado que é o que eu vou passar para vocês, fica mais leve e não gera um desconforto tão grande e, como eu falei para vocês, uma possível frustração, né? E aí é o seguinte, no momento que se abre uma demanda, muitas das vezes a gente pergunta para a pessoa, como é que tá indo, como é que tá, né? Ela vai responder, né, sobre a demanda, como é que tá indo, em que fase que está, algo nesse sentido. E tem pessoas que respondem, estou fazendo, vou resolver, depois eu vejo. Tipo assim, várias, como vocês podem perceber já da forma da minha gesticulação, é uma coisa que tipo, deixa pra frente. Tá acontecendo, deixa fluir, tipo, uma coisa que dá pra perceber um início e meio. Aliás, o início foi quando abri a demanda, um meio tá acontecendo, que eu estou fazendo. Mas qual que é o senso do fim dessa etapa? Não estou falando que tudo tem que tipo, finalizar, mas precisa ter esses ciclos, né? Tipo, vai até essa etapa, avalia, vê se ficou bom ou não, vê se atendeu às expectativas, as demandas, na verdade, né? Que foram abertas naquele momento que trouxe essa demanda. E aí se cria um novo plano de ação para ser executado. Mas todo plano de ação tem início, data para começar e data para acabar. E aí, uma forma de gerar uma resposta efetiva onde o ambiente de trabalho é muito importante, principalmente porque cria muita picuinha, muito diz que me disse quando não tem assertividade nesse tipo de resposta. Que aí, como a gente consegue contornar isso? É a gente dar a resposta em números, não em letras, né? E aí eu acho que pode ficar mais fácil para vocês. No momento que eu falo, eu estou fazendo, vou fazer, amanhã eu vejo, tipo, algo nesse sentido de continuidade, você vê que não dá não tem nenhum número nesse tipo de resposta. Já na resposta com números em tal dia eu vou entregar. Então você já consegue ver uma data final. E assim, as pessoas às vezes criam uma certa cobrança interna de, por exemplo, eu abri uma demanda de trabalho onde eu julgo hoje dia 7/8, eu falo que eu vou entregar dia 8/8. E aí eu planejei mal. Eu tive uma leve entendimento que seria um pouco mais fácil, e quando foi executar de fato não é tão simples assim, vou precisar de mais tempo. E aí tem uma frase legal que é do Juscelino Kubitschek, que ele fala, não tenha um compromisso com o erro. Se o erro, né, não tem compromisso com o erro, que é o quê? Se eu sei que vai dar errado no final das contas, que eu não vou conseguir entregar na etapa, no tempo que foi combinado, eu volto atrás. Vou lá, não consigo entregar amanhã, mas consigo entregar quarta. Você vê que sempre está tipo, envolvidos a datas, a eventos com data de finalização. E isso ajuda muito a tranquilizar todo o ambiente de trabalho. Porque dentro do diálogo fora, onde você não está presente, o pessoal fala, demanda tal tá em aberto, e aí quando vai entregar? Fulano falou que vai entregar dia tal. Entende? Isso as pessoas até se planejam dentro do seu planejamento. Então se fulano vai entregar quarta-feira, eu consigo começar a demanda na quinta, porque eu pego o que ele fez e a gente trabalha junto e dar continuidade a essa demanda. Entende? Então dá maior fluidez e maior tranquilidade, maior senso de progresso quando a gente traz as respostas em números.
Agora, trazendo para dentro do ambiente de consultório, é no momento que a gente abre demandas para o nosso paciente, onde cria metas, né? E é legal, muito legal utilizar o método SMART para quantificar e a gente conseguir mensurar esse progresso e essas metas que estão sendo acordadas dentro de consulta. E aí, quando a gente for perguntar, no momento que o paciente responde em letras, a gente já tem uma certa, talvez ele não tenha esse entendimento que eu estou trazendo para vocês, mas tem uma leve tendência de probabilidade de que ele não quer se responsabilizar pelo que está acontecendo. O primeiro ponto de partida é esse, quando responde por letras. E aí, o nosso papel, sendo um ambiente consultório ou não, é estimular ele a trazer números, a ele testar, pelo menos minimamente, aquilo que foi colocado no plano, né? Como meta, como objetivo, como estratégia. Porque se ele não testa, não tem resultado. Não tendo resultado, não tem como a gente, replanejar, né? Para continuar seguindo ao rumo no objetivo dele. Que muitas das vezes ele acha que é só a questão de déficit energético, comer menos, comer muita salada, mas tem muito mais coisa por trás ali. E dentro de consulta a gente traz algumas outras estratégias que no primeiro momento não tem muito a ver, mas quando a gente vai colocar em prática, ele tem muito sentido nessa relação da pessoa com a comida, que é muito importante quando a gente pensa nisso. E aí, nesse caminhar do acompanhamento com o paciente, é sempre buscar dar um senso de progresso e limite. Então, por exemplo, se ele não testou a estratégia, então, e aí você convida ele a conversar. Então, que dia que você poderia testar essa estratégia e você me passa o resultado? Você estimula ele a te dar essa data. Aí você treina ele a dar a resposta em número, entende? E assim a gente vai criando uma rotina de uma comunicação mais assertiva e mais colaborativa, mais inclusiva. Porque eu não estou falando entrega dia tal. Eu dou a liberdade para a pessoa, para ela também se organizar, pô. Tipo assim, para você a demanda é muito simples, talvez. Em meia hora você mata. Mas uma outra pessoa talvez ela não tenha esse know-how que você tem hoje para conseguir executá-la de uma forma rápida. Talvez ela precise de mais tempo. Talvez nesse processo ela precise de ter instrução com você ao mesmo tempo para conseguir executar essa demanda. E aí isso faz com que no momento que a gente vai treinando ela e vai dando essa autonomia para ela escolher, né? E responsabilizá-la pelo tempo que ela vai precisar para executar essa demanda, ela não tem para onde fugir, ela tem que dar um número. E aí, se ela planejou mal, pelo menos ela entendeu. Esse tanto de tempo para essa demanda eu não dou conta hoje, mas pode ser que lá para frente eu dou, mas hoje não dou, então planejei mal. Então como é que eu vou? E aí você vai ajustando o seu sensor de quanto tempo você precisa para cada demanda. E aí isso você vai modelando para outras áreas da vida. Eu tenho que lavar a louça. Primeiro momento você só chega e lava a louça, mas nem se conta com o tempo. Depois você, eu preciso lavar a louça. Pro tanto de louça que tem ali, quanto tempo será que eu consigo lavar? Né? Quanto tempo de uma forma, não uma forma de tipo quebrar prato, essas coisas, mas no sentido de você conseguir lavar de forma satisfatória, né? Toda a louça lá. Com esse volume eu consigo 30 minutos. E agora você foi em outro ambiente, na casa dos seus pais, por exemplo, e aí vem um volume de louça muito maior. Se lá em casa é 30 minutos, aqui talvez em 40, 50 eu consiga lavar tudo e organizar toda a cozinha. E aí isso vai te trazendo também uma paz interior, entendeu? Você tem um senso de progresso, um senso de organização de tempo, uma organização mental. Aqui eu vou ter que separar meia hora para fazer isso. Se eu não conseguir fazer isso, beleza. O que eu posso fazer para aprimorar isso? Foi o que? O meu erro de me planejar mal? Ou talvez os métodos que eu utilizei para executar essa tarefa não foram os melhores? E aí, tá vendo? Sempre vai trazendo novas perguntas para você sempre aprimorar o seu sensor. E aí você consegue perceber que quando você responde, eu estou fazendo, depois eu vejo, amanhã eu vou resolver, amanhã eu falo com você, não abre pretexto para você perguntar e conseguir aprimorar esse sensor. E aí isso traz uma certa nebulosidade mental, no sentido de você não ter tipo um esteio, uma base, né, um limite, um boundary para entender você mesmo.
né? No seu sentido de trabalho, no seu sentido de comprometimento. Você, no momento que você traz os números, você tem a questão do lastro da sua palavra. E aí tem questões de caráter, de personalidade, tem várias outras questões que estão envolvidas nesse ato de você responder por números, né? Que é muito legal. Então, no momento que a pessoa, né, recapitulando, no momento que a pessoa responde em letras, a gente convida a ela responder por números. Então, que dia que você consegue fazer, executar, fazer essa demanda para a gente conseguir reavaliar? E aí você traz ela para, você conecta com ela, você traz ela pro jogo, ela não tem como se esquivar. Ela falou, não, mas eu preciso decidir agora. Aí você fala, não, mas quando a gente pode decidir então? Entendeu? Não tem brecha. Basta você ter essa maturidade de entender o que você espera no final, que é a resposta em números. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Valeu!